A fala de Stefano Domenicali pode até parecer diplomática na superfície, mas por trás dela existe um recado muito mais duro e incômodo para a Ferrari às vésperas da maior virada técnica da Fórmula 1 em décadas, quando o atual presidente da categoria diz que a Ferrari precisa ter um plano e que não há necessidade de chorar ou ser sempre negativa. Ele não está oferecendo apoio moral. Ele está expondo um problema estrutural que ninguém dentro de Maranello gosta de admitir publicamente. A Ferrari entrou em 2026 sem conseguir provar, até agora, que sabe exatamente para onde está indo. O contexto deixa isso ainda mais pesado. A Ferrari vinha de um discurso agressivo, prometendo disputar títulos, apostou tudo na contratação mais midiática do grid e terminou 2025 sem uma única vitória, fora do pódio, com Lewis Hamilton e apenas quarta força do campeonato. Quando um heptacampeão mundial chega ao ponto de chamar aquela temporada de a pior da carreira e soltar frases como "troquem o piloto", não é só frustração pessoal. É sintoma de um projeto que não entregou o que vendeu. E Domenicali sabe disso melhor do que ninguém, porque ele próprio viveu por dentro o peso político, técnico e emocional, que é comandar a Ferrari. O detalhe que chama a atenção é o tom. Domenicali não fala em paciência, nem em reconstrução gradual. Ele fala em reação. Reagir significa reconhecer que ficar em quarto lugar não pode ser tratado como algo normal, mas também significa parar de usar a narrativa da vítima perseguida pela Fórmula 1. A Ferrari passou os últimos anos oscilando entre promessas grandiosas e justificativas públicas, enquanto rivais como McLaren e até projetos em transição conseguiram ser mais consistentes. A crítica de Domenicali atinge exatamente esse ponto. Energia errada gera decisões erradas, e 2026 não perdoa a indecisão. O que está vindo à tona sobre o carro da Ferrari para 2026 não é apenas um atraso de cronograma ou um problema pontual de fábrica. É um sinal de alerta que atinge o coração do projeto no momento mais sensível possível. Quando surgem relatos de que Fred Vasseur literalmente perdeu o controle ao ser informado de um problema considerado perturbador no SF26, isso revela muito mais do que um chefe irritado. O carro deveria ser revelado no dia 23 de janeiro, no meio do calendário de lançamento, mas surgem dúvidas reais se ele estará pronto. Não se trata de uma encenação estratégica ou de esconder desempenho. O rumor é de atraso estrutural, a ponto de pessoas dentro da equipe questionarem se o carro estará pronto até mesmo para o teste de Barcelona poucos dias depois. Quando esse tipo de informação chega à mesa do chefe de equipe e a reação é descrita como fúria absoluta, a leitura é simples: algo saiu do controle. O desespero de Vasseur também precisa ser lido sob uma lente política. Apesar do contrato renovado, sua posição está longe de ser confortável. Ele sabe que um começo fraco em 2026 abre espaço para um efeito dominó devastador. Charles Leclerc já deixou claro que não pretende desperdiçar os melhores anos da carreira em um projeto estagnado. Lewis Hamilton, com o peso do nome que carrega, não veio para ser figurante em um grid liderado por jovens campeões. O detalhe mais inquietante é que tudo isso acontece antes mesmo do carro rodar oficialmente. Ainda restam testes no Bahrein, é verdade, mas a fase mais crítica do projeto já deveria estar resolvida. Quando surgem dúvidas tão cedo, a pergunta que fica não é se a Ferrari vai brigar por título, mas se ela realmente conseguiu organizar sua casa para sobreviver a esse novo ciclo. O que Adrian Newey fez dentro da Aston Martin não é um ajuste fino, nem uma correção de rota comum em pré-temporada. É uma intervenção extrema que expõe o nível de risco que o projeto de 2026 atingiu antes mesmo de a Fórmula 1 largar sob o novo regulamento. Quando o engenheiro mais temido do grid decide parar, revisar e praticamente desconfiar das próprias ferramentas da equipe, o recado é claro: algo não estava batendo e insistir nesse caminho poderia levar a Aston Martin direto para um beco sem saída técnica. Newey sempre construiu sua reputação empurrando conceitos até o limite, explorando zonas cinzentas do regulamento e apostando em soluções que outros nem cogitam. Mas existe uma linha delicada entre ousadia calculada e perda de referência. Segundo as informações, nem o túnel de vento, nem as simulações computacionais estavam entregando dados confiáveis. Para um projeto comum,
isso já seria grave. A decisão de recalibrar o túnel de vento e reescrever parte do software de simulação não é trivial. Isso custa tempo, dinheiro e, principalmente, atrasa decisões estruturais do carro. Mesmo que oficialmente não se fale em grande atraso, o efeito dominó é inevitável. Peças aprovadas mais tarde significam menos margem para correções antes da pista. E quando as novas simulações começaram a mostrar fragilidades reais do conceito, ficou evidente que o problema não era apenas ferramenta, mas direção técnica. Há também um fator estratégico que passa despercebido por muita gente. A parceria com a Honda não é apenas um fornecimento de motor, é uma integração profunda de arquitetura, refrigeração e layout interno. Newey já fez isso no passado com o Cares, apostando em soluções agressivas que só funcionaram porque o carro foi pensado como um sistema único. O problema é que esse tipo de integração extrema cobra um preço alto no curto prazo. Por isso, o AMR 26 começa a ser visto internamente como um laboratório sobre roda. Não um carro acabado, pronto para disputar títulos desde a primeira corrida, mas uma base viva de experimentação. Isso explica por que a Aston Martin parece menos preocupada em esconder dificuldade e mais focada em estabelecer uma direção clara para o futuro. A denúncia da McLaren contra a Red Bull não nasce de birra política nem de jogo de cena para a imprensa. Ela nasce de um ponto muito mais sensível e perigoso para a Fórmula 1 atual. Até onde vai a independência real entre equipes que, no papel, deveriam competir umas contra as outras? E a pergunta que precisa ser feita logo de cara é incômoda e direta. Se 40 funcionários podem circular livremente entre Red Bull e Racing Bulls às vésperas de um novo regulamento, o que exatamente ainda separa essas duas estruturas dentro do grid? Zac Brown já deixou claro em outras ocasiões que enxerga a Racing Bulls como um time B disfarçado, e os fatos recentes só reforçam essa leitura. A troca de pessoal não envolve apenas cargos administrativos ou funções comerciais irrelevantes para desempenho. Há engenheiros, técnicos e profissionais ligados diretamente ao desenvolvimento do carro, mudando de lado como se estivessem dentro da mesma empresa e não em equipes que deveriam competir sob o mesmo regulamento esportivo e técnico. Isso não é detalhe operacional, é vantagem estrutural. Informação técnica não se apaga com contrato novo, conhecimento não entra em quarentena e aprendizado de túnel de vento não some porque o crachá mudou de cor. O argumento de que a FIA nunca proibiu explicitamente esse tipo de movimentação em larga escala é verdadeiro, mas perigosamente conveniente. A Fórmula 1 não funciona apenas com o que está escrito, mas com o espírito do regulamento, e o espírito da regra de equipes independentes morre no momento em que uma organização passa a operar, na prática, como um ecossistema único com 4 carros, 2 fábricas e um banco de talentos compartilhado. Em um cenário de teto orçamentário, isso vale ouro. Enquanto rivais precisam escolher onde errar, a Red Bull pode testar caminhos paralelos, errar em um lado e corrigir no outro sem pagar o mesmo preço político ou técnico. Brown sabe que não se trata apenas de vencer uma disputa administrativa. Trata-se de forçar a categoria a decidir se aceita oficialmente times satélites de alto nível ou se vai continuar fingindo que todos largam do mesmo ponto. E a pergunta que fica no ar, sem resposta confortável, é simples. Se isso passar agora, qual será o próximo limite a ser ultrapassado antes que alguém tenha coragem de dizer basta?